Ontem os irmãos levaram um pouco de alegria para aqueles que precisavam. Nós fomos ontem no Projeto Amar ali no Goiânia Viva, atendemos mais de 80 crianças ontem, foi um dia especial. Fizemos uma festa ali para aquela garotada, para aquelas crianças, e foi um momento especial. Quero deixar aqui minha gratidão aos irmãos que estiveram, aos irmãos que contribuíram, ajudando. Levamos os presentes, levamos sapatos, fizemos uma festa lá, a criançada gostou bastante. Quem sabe da próxima vez você participe também desses nossos encontros, dessa festa que a gente faz para as crianças carentes que tanto necessitam na nossa cidade. Queria nessa noite pensar com você algo muito importante, mas o tema já está aí. Jesus nos dá a verdadeira esperança da vida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. O que é Jesus para você? O que tem sido Jesus para você? Uma pessoa que morreu no passado? Uma pessoa que você acha que não existe, que existe? O que é Jesus para você? O que tem sido Jesus para a sua vida? Alguém que você se encontra de vez em quando? Alguém com quem você conversa de vez em quando? O que é Jesus para você? O que esse nome representa? Quando eu falo o nome Jesus, o que ecoa dentro de você? Ecoa respeito, ecoa referência, ecoa uma história. O que tem sido Jesus para você? É tão impressionante isso, porque aqueles homens que andaram com Jesus, por um leve momento, esqueceram Jesus. E o que a gente mais tem visto hoje em dia é uma multidão de pessoas que se esquecem de Jesus. Uma multidão de pessoas que deixa Jesus dentro de uma igreja, que deixa Jesus dentro de uma experiência religiosa do passado, mas que não tem de fato uma realidade de um relacionamento com Jesus. Aqueles homens que andaram com Jesus se esqueceram de Jesus. E é tão interessante que é algo muito próximo da morte de Jesus. Quanto mais hoje em dia, com tantos atrativos, com tantas coisas, é fácil se esquecer de Jesus. É fácil buscar Jesus apenas quando tem uma necessidade. Na grande verdade, nós somos pessoas extremamente esquecidas, não é verdade? Você, como eu, que não consegue gravar o nome das pessoas, eu tenho essa dificuldade, os irmãos já sabem, O que eu falo o nome, eu estou olhando para a pessoa, mas a pessoa não está entendendo que ela é ela, Porque a gente esquece. Perceba a narrativa de Lucas 24, para você perceber isso. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor Jesus e já apareceu a Simão. O contexto é que aqueles discípulos de Emaús, que já tinham visto que Jesus tinha morrido, eles foram embora. Então, no meio do caminho, Jesus vai se encontrar com eles. E quando Jesus se encontra com eles, eles não reconheceram Jesus. E aqui, então, eles estão voltando, estão se encontrando com os outros discípulos. E então, versículo 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Só no momento que eles foram comer, depois de eles terem caminhado, você imagina, essa caminhada de Jerusalém até Emaús, que eles estavam falando, era uma caminhada de 16 quilômetros. Então você andar com alguém que você está conversando do lado de 16 quilômetros, e você não reconhecer essa pessoa, você devia pelo menos perguntar qual que é o seu nome, não é verdade? Você vai andar com alguém, por exemplo, lá no Vaca Brava, de vez em quando estou andando lá, já vejo um irmão, o irmão chega, me cumprimenta, alguém me cumprimenta, eu paro assim, eu dou umas caminhadas, 100 metros, se eu não lembro o nome da pessoa, você vai me perdoar, mas qual que é o seu nome mesmo? Da onde a gente se conhece? Esses discípulos caminharam 16 quilômetros com Jesus e não reconheceram Jesus. Só quando eles sentaram para comer que eles foram ver que havia algo de diferente. E aí, no partir do pão, eles reconheceram Jesus. Por isso que essa mensagem é importante para nós hoje que vamos partilhar o pão, que vamos celebrar a ceia do Senhor Jesus, para que a gente se lembre de fato quem é Jesus e não se esqueça no atarefar do nosso dia a dia. Continuando.
E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora complica o texto, né? Eles estão reunidos e aí eles chegam, começam a relatar as coisas que acontecem, de repente Jesus entra no meio da reunião deles. E muitas vezes nós somos surpreendidos ao encontrar com Jesus. Somos muito surpreendidos na nossa vida. Se você ainda não for surpreendido por ter se encontrado com Jesus, é importante que você queira se encontrar com Jesus assim. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, um fantasma. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes os pés e as mãos. E é impressionante que quando você se esquece de Jesus, você não vive. Não vive. Você vai sobrevivendo na sua existência. Vai apenas sobrevivendo. E a gente vai, ao longo da caminhada da vida, a gente vai encontrando pessoas que vão sobrevivendo perdidas. E Jesus fala que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E quantas pessoas estão perdidas? Perdidas na sua vida, perdidas no seu trabalho, nos seus relacionamentos, perdidas em tantas e tantas coisas e não sabem o porquê que ficam assim tão abatidas. A palavra de Deus diz: Deus, porém, que consola os abatidos. E para uma nuvem negra sobre o Brasil, sobre a nossa vida. Para uma nuvem negra de pessoas abatidas com a política, com a economia, abatidas com o trabalho, abatidas com a violência, abatidas com tantas coisas, que as pessoas começam a viver em pleno estágio de estresse, e se tornam cada vez mais, por causa dessas pressões dessa vida. E a palavra de Deus fala que existem muitas e muitas pessoas que são pressionadas de todos os lados. Você se sente assim, pressionado por todos os lados? Essas pressões são de tamanhas no nosso tempo, que a gente ouve pessoas que estão doentes, complicadas, pessoas que estão frustradas no casamento, no trabalho, em tudo. E essa nuvem negra que está por cima do Brasil é uma nuvem perigosíssima, porque é uma nuvem que vem tirando a esperança do povo brasileiro. E o povo brasileiro sempre foi um povo de esperança. E hoje, cada vez mais, a gente percebe que as pessoas estão vivendo cada vez mais sem esperança. Por isso que é importante que a gente saiba identificar Jesus e conhecer a Jesus. Porque, além disso, nós estamos vendo ao redor do mundo pessoas que estão sendo perseguidas porque amam a Jesus Cristo. E hoje, no nosso país, pessoas estão sendo perseguidas porque amam a Jesus. Hoje, nós falarmos que nós apoiamos a família cristã, a família bíblica, nós já somos perseguidos. Já estamos sendo perseguidos. Dentro das escolas, dentro das faculdades, com a questão de ideologia de gênero, com a questão de querer cada vez mais esse marxismo cultural, essa ideia desse coitadismo que se implanta hoje, se instaura hoje na mente e na cabeça das pessoas, colocando cada vez mais as pessoas se sentindo pressionadas, perseguidas, e cada vez mais as pessoas vão se sentindo oprimidas. E quantos não entraram aqui hoje talvez perdidas? E quantos não entraram aqui hoje talvez abatidos, pressionados, perseguidos, oprimidos? A palavra de Deus fala de todos esses tipos de realidades de vida, de situações de vida, porque as pessoas cada vez mais parece que estão vivendo desesperançadas. E a palavra de Deus fala em Atos 10:38, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Em 1 Crônicas 29:15, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança.
O que tem afligido a tua alma e o teu coração? O que tem te roubado a paz? O que tem te distraído? O mundo, o diabo, estão aí ao nosso redor, e eles visam simplesmente roubar a nossa esperança. Quando a gente fala o mundo e o diabo, a gente quer dizer de estratégias. A gente quer dizer não de personificações, mas a gente quer dizer de modo de viver, de modo de enxergar a vida, de modo de perceber o que está acontecendo na sua realidade. E quando a gente percebe isso, a gente percebe cada vez mais uma sociedade que tenta tirar a esperança das pessoas. Quer ver um exemplo? Bem simples. Alguém fala que vai abrir um negócio agora. O que essa pessoa vai ouvir? O que você aconselharia? Uma pessoa que vai abrir um negócio agora no Brasil. O que você falaria? Agora não é o momento. Alguém que quer comprar uma casa. Não é o momento de comprar casa. O que é isso? Desesperança. É você achar que você não pode dar certo, que não tem alternativa para você dar certo. Não é assim como que muitos estão vivendo? Talvez você entrou aqui vivendo assim, querendo fazer um negócio, querendo realizar alguma coisa, e você está ouvindo tantas e tantas pessoas falando assim, não é a hora, você não sabe o que vai acontecer. Já viu agora a profecia de 2016? Você não sabe o que vai acontecer em 2016. E espera, se agora está ruim, em 2016 vai ser pior. Em nome de Jesus, repreenda isso para a sua mente, para o seu coração, em nome de Jesus. Quem pode saber o amanhã, senão Deus, o nosso Senhor? Quem pode? E o nosso Deus, nosso Senhor, não foi o Deus que abriu um mar? O Deus, o nosso Senhor, não foi o Deus que tirou da morte o seu Filho Jesus, com ressurreição, com poder e glória? Não foi o Deus que mandou o maná do céu? Não é o Deus que nos trouxe até aqui? E sem estratagemas humanos, sem arquiteturas humanas, sem chantageamentos, simplesmente fazendo a pregação do Evangelho simples e puro. Deus te trouxe aqui hoje para que você possa sair daqui com esperança. Quem quer sair daqui com mais esperança? Amém? Então, começa a entender o que está acontecendo ao seu redor. Começa a entender o que está acontecendo ao nosso redor. E vamos entender quem é Jesus. Jesus Cristo, nessa passagem, ele chega, ele aparece, e a primeira coisa que ele fala é: a paz seja convosco. A paz seja convosco. E essa é a saudação do povo judaico. Shalom. A paz seja com você. A paz. É proposital Jesus dizer de paz. Os corações deles estavam angustiados, de luto, perderam seu mestre. Eles que viram o mestre fazendo curas, fazendo milagres, e agora ele foi preso, ele foi açoitado, ele não falou nada. A multidão que ovacionou, ninguém se levantou para defendê-lo. Perante todos, como que pode? O nosso mestre, ele fez só o bem, como que ele pode morrer assim? Jesus, ele entende, e ele entende da necessidade das pessoas, e ele entende da sua necessidade. Ele entende o que está acontecendo na profundidade da tua alma, como ninguém mais entende. É Jesus que entende.
E ele chega e ele diz para aquelas pessoas, Shalom, porque ele é a paz. Nós vimos isso hoje pela manhã, quando estudamos Isaías capítulo 9, versículo 6, que fala que ele é o príncipe da paz, ele é o nosso príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz enviado por Deus para nós. Se ele é esse príncipe da paz, meu querido irmão, você precisa entender que nada nesse mundo pode roubar a paz que Jesus quer dar para a sua vida. Nada, amém? Amém mesmo? Você confia nisso? Você confia? Se amanhã o ministro da Economia virar e falar assim, nós vamos decretar a moratória brasileira, como que você vai ficar? Você vai ficar desesperado ou você vai saber, o meu Deus me guardará? Amém? Queridos, eu me lembro da época do Plano Collor. Que dia terrível! Que noite macabra! Que anúncio grotesco! No final da tarde os bancos já haviam fechado. E vai à frente a ministra Zélia Cardoso e dá a notícia que vão ser confiscados tudo. E todo mundo então vai viver no comunismo dos 50 mil, que eu não me lembro mais qual que era o valor. Naquela noite, aqui em Goiânia, vários empresários se suicidaram. Várias pessoas morreram. Várias pessoas jogaram fora as suas vidas, porque a paz deles não estava em Jesus. E você precisa entender aqui hoje, em nome de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, ele diz para mim e para você, paz seja convosco, paz seja convosco. Isso não é só uma promessa dele, isso é uma chamada para que eu e você possamos viver na paz do nosso Deus. Tome essa decisão hoje de viver na paz do nosso Deus, viver na paz de Jesus. Pare de tentar ficar buscando paz em outros lugares. Busque a paz em Jesus, porque Ele deseja te dar essa paz. A segunda realidade de Jesus é que nós encontramos a esperança de Jesus através da fé. No versículo 38, é tão interessante, ele diz assim, ele porém lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? E aqui é um segredo importantíssimo. Porque fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza das coisas que nós não podemos cogitar. Fé é a certeza de que eu estarei em paz, que viverei em paz, na paz do meu Deus, não importando a circunstância que eu atravessar. E que, portanto, então, não convém. É como água e óleo. Dúvida. Você tem tido essa paz? Você tem vivido essa paz? Você tem tido essa fé? Se você não praticar a sua fé, você sabe o que acontece? É igual um músculo que você não pratica. Daí você vai inventar de fazer academia. Vai lá no primeiro dia, aí você chega assim, eu vou forte, tal. No segundo dia, como é que você está? Quebrado. Está até andando mancando assim. A pessoa pergunta, o que foi? Fui na academia. Por quê? Não estava exercitando. Fé que não se exercita morre. 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 O texto diz, lá em Mateus, que quando eles viram Jesus, alguns adoraram Jesus, mas outros duvidaram. Outros duvidaram. É sempre assim, quando acontece uma manifestação, alguns vêm e outros duvidam. Outros duvidam. Você está em qual grupo? No que acredita ou no que duvida? Quem já se encontrou com Jesus tem provas verdadeiras de que Ele age,
de que Ele cura, de que Ele transforma. Um dia me perguntaram, como você pode ter certeza? Eu falei, é porque eu estou mergulhado nele. Enquanto você não se mergulhar em Jesus, se mergulhar em Deus, você nunca vai experimentar dessa paz. Nunca. Nunca. E o problema do mundo está aí, nas incertezas, na confusão, na tensão dessa vida, no medo, nessa realidade sem esperança, e que tudo isso vai entrando, vai contaminando a nossa vida, vai contaminando o nosso coração. Você já teve aquela experiência de entrar num lugar onde está todo mundo rindo e você começa a rir junto? Aí você, e aí, que vocês estão rindo de quê? Você já entrou num lugar onde tem gente chorando? Aí fica todo mundo falando baixinho assim. Tá. Nós somos assim, nós somos fruto do meio onde nós estamos. Então comece a andar com gente negativa para você ver o que acontece com a tua vida. Comece a andar com gente sem fé para ver para onde tu vai parar. Agora anda com gente que acredita. Anda com gente que acredita no Senhor Jesus. Anda no meio do povo de Deus para ver se daqui a pouquinho você não está tendo uma fé muito diferente do que você tinha antes. Agora anda com quem não tem a fé com Deus, para você ver o que vai acontecer com você. Você vai começar a achar, isso é caretice, isso é pieguice. Não, mas quando você anda junto com o povo de Deus, anda buscando a Deus, anda com quem tem fé, isso faz com que a tua fé cresça, isso faz com que a tua fé aumente. Por isso, queridos, o Senhor, a palavra de Deus lá em Tiago fala que a gente deve tomar cuidado demais com a nossa língua, com a maneira com que nós conversamos. E nós precisamos ser hoje aqui no Brasil, hoje aqui na cidade de Goiânia, nós precisamos ser as pessoas da fé, nós precisamos ser os portadores da fé, nós precisamos ser os promovedores de fé no coração das pessoas. Porque se alguém chegar para você e falar, eu vou abrir um negócio, você fala, eu vou orar para que Deus abra as portas da tua vida, amém? Não gostei, querido. O gol do Vila hoje fez mais barulho que isso. Aliás, o gol do Goiás hoje fez mais barulho que isso. Você precisa ser promotor da fé, promotor da paz, promotor da esperança. Esse nosso tempo requisita de mim, de você, é isso. Uma fé que faz acender a fé no coração da pessoa, amém? Por isso, querido, não anda com gente desanimada, não anda com gente desencorajada, não. Isso é a pior coisa que tem. Isso é a pior coisa que tem. Atravanca a tua vida e você atravanca a vida do outro. Mas começa a andar com gente que tem fé. Começa a andar com gente que acredita. E você vai fazer uma coisa diferente na tua vida. E é tão interessante isso, que Deus chamou o apóstolo Paulo fora do grupo dos 12. Porque os 12 não avançaram o quanto que Jesus esperava. Aí Jesus teve que derrubar o apóstolo Paulo do cavalo. Aí o apóstolo Paulo se converteu. E o que acontece com o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um cara acelerado. Ele não andava a 60 como todo mundo, não. Ele estava a 120 por hora. Ele iria lá, essa mensagem não é só para o judeu, é para todo mundo. Eu vou pregar para todo mundo, porque Deus me constituiu apóstolo dos gentios, para pregar para todos os gentios. E o que virou o apóstolo Paulo? O autor das 13 cartas do Novo Testamento, amém? Gente, agora é a hora, agora é a época de nós nos levantarmos como profetas de Deus, como palavra de Deus para essa época, como pessoas cheias de fé, portadores cheios de fé, para que as pessoas perguntem para nós, de onde vem a sua fé? De onde vem a sua paz? De onde vem a sua esperança? E você pode falar, a minha fé, a minha paz, a minha esperança vem do meu Deus, vem de Jesus de Nazaré, amém? A terceira realidade, queridos, é que Jesus deseja te dar essa esperança através da palavra dele. Continuando o texto, ele diz assim, depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem
as Escrituras. Você sabe aonde que vai ter fé? Você sabe aonde produz esperança? Nos jornais? Nas revistas? Na palavra de Deus. Você sabe o que é a palavra de Deus? É a história de fé do povo de Deus. Jesus está dizendo: eu vim para cumprir tudo o que eles estavam esperando anos e anos atrás. Os que estavam vendo e entendiam dessa palavra, eles viam: Jesus realmente é o Messias. Jesus realmente é aquele que veio cumprir. E é tão interessante que algumas pessoas falam para mim: eu não consigo entender a Bíblia, pastor, eu não consigo entender essas coisas. Pastor, e esse negócio aqui de números, que livro chato. Eu vou te falar, realmente tem coisas aqui que não são muito legais de se ler, não. Principalmente se você estiver sem fé. Principalmente se você for ler sem querer receber do Senhor. Principalmente se você quer ler isso aqui como você lê um livro qualquer, uma revista qualquer outra coisa. Agora, quando você quer abrir esse livro e deixar Deus falar com você, através desse livro, aí você pode abrir qualquer página desse livro, porque você vai ver Deus falando com você. Isso aqui não é um livro qualquer. Andar com Deus não é uma experiência qualquer, como você anda com qualquer pessoa no mundo, no universo, não. Andar com Deus, andar e conhecer essa palavra de Deus, é uma experiência transcendental. É uma experiência que ultrapassa a sua compreensão. Porque envolve Deus, envolve o Espírito Santo, envolve Cristo Jesus. Por isso que eu acho estranho muitos crentes assim não terem zelo com a palavra de Deus. Não terem zelo com essa palavra. Queridos, sentar para ler a palavra é algo maravilhoso para a vida de cada um de nós. Porque ela é fonte de inspiração, ela é inspirada por Deus para preparar todo homem para toda boa obra. Então compreende uma coisa aqui comigo aqui nessa noite. Deus tem algo que você pode realizar. Deus tem algo que Ele quer que você realize. Ele quer fazer algo através da sua vida. Ele quer fazer algo através de você. Agora, você se guia pelo quê? Você se pauta pelo quê? Se nós nos pautarmos pela palavra de Deus, e nosso mundo hoje precisa muito que nós crentes nos pautemos demais pela palavra de Deus, para que possamos ensinar cada vez mais as pessoas a andar nessa palavra de Deus. Começa a ter essa experiência de ler, de meditar, de pegar um texto e ficar o dia inteiro meditando nessa palavra. Começa a ter essa experiência de pedir: fala, Senhor, comigo, como pediu Samuel. Fala, Senhor, através da tua palavra, e deixar Deus falar com você. E nessa época, queridos, que fica se levantando tanta coisa estranha, tanta coisa maluca no meio evangélico, que misericórdia. Coisa descabida, coisa desproporcional, coisa maluca. Você precisa gastar tempo com a palavra. Aí o que você precisa? Pastor, eu não entendo de tudo. Você lê. Lê o que, pastor? Ah, querido, lê o Evangelho de Marcos, é tão maravilhoso. É o mais curtinho, são 16 capítulos, você lê rapidinho, lê numa sentada, num dia você lê o Evangelho de Marcos. Num dia, pastor? Num dia você lê o Evangelho de Marcos, amém, irmãos? E aí você já compreende a vida de Jesus. E depois, lê Mateus, lê Lucas, lê João.
Não entendeu? Não precisa passar para outros, não, fica só com esses 4. Lê até sem entender. Lê até Jesus falar com você. Lê até saltar nos teus olhos os milagres. Lê até o seu coração ficar tão cheio da esperança de Deus, ficar tão certo da paz de Deus, ficar tão certo que você pode ter uma fé mísera do tamanho de um grão de mostarda. E aqui, queridos, que os nossos filhos aprendem. Esse pontinho aqui, não dá para ver não, né? Dá para ver não, né? Esse aqui é o grão de mostarda. Jesus falou para os seus discípulos assim: você não precisa... Ivana, vai passando para o povo ver aí. A gente custou para achar, mas a gente achou e a gente fez um negócio para as nossas crianças aprender. Porque às vezes a gente fica pensando que precisa ter fé demais, né? Precisa ter muita fé para as coisas acontecerem. Não, querido, você precisa simplesmente acreditar. É um negócio tão simples. Ele fala que se você simplesmente acreditar, você vai pedir para um monte, levanta e precipita no mar, pronto, acabou. Não precisa de muita fé, não precisa de muita coisa, porque essa palavra é vida para você, é vida para mim. Então fica lá nos 4 evangelhos, até o seu coração se encher de fé, até o seu coração se aquecer, até você se inflamar de Deus, até você saber que não tem outro caminho para a tua vida, até você entender que os teus problemas são solucionados quando Jesus diz assim: cessa, para, calma, que ele manda cura, Ele visita sobre a sua vida quando Ele deseja. Que não precisa muita coisa para você andar com Jesus, basta apenas um coração sincero. Que você não precisa querer cumprir regras religiosas para andar com Jesus, basta apenas crer, basta apenas amá-lo. E seu coração vai se enchendo da verdadeira esperança. A verdadeira esperança que Jesus produz em nós, através do seu maravilhoso poder. Leiam para mim o versículo 49, queridos. E o que vai acontecer? Eles ficam ali. Depois da ascensão de Jesus, passa uma semana. O apóstolo Pedro recebe o Espírito Santo de Deus. Eles recebem. E eles não conseguiram entender claramente como que era aquilo, mas eles recebem o poder. E o que acontece quando eles recebem o Espírito Santo? Eles começam a pregar o Evangelho. As pessoas começam a se converter. 3.000 almas se convertem numa pregação. E imagina, não tinha microfone, não tinha PowerPoint, não tinha projetor, não tinha ar-condicionado, no meio de uma multidão, no meio de uma feira, que era a festa de Pentecostes. Pedro levanta, imagina um pescador, homem rude, levanta e começa a falar como ninguém antes havia falado. E ele começa a pregar. E 3.000 almas, pessoas do mundo inteiro estavam lá, grandes mercadores, grandes pessoas inteligentes, porque era uma grande festa. E 3.000 pessoas se convertem naquele momento. O problema é que hoje se confunde o poder de Deus com manifestações extraordinárias, vamos poder dizer assim. Mas o poder de Deus, queridos, é simplesmente pregar o Evangelho. Falar para as pessoas que a fé delas, que elas podem ter fé, que elas podem ter esperança, que elas podem desfrutar da paz de Deus. Não é poder simplesmente para exorcizar demônios, porque isso na palavra de Deus não prova nada, se a pessoa está cheia de poder ou não. Mateus 7:22 diz assim: quando aquele dia chegar, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. E o Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O grande poder de Jesus não é o poder do que vai acontecer, é o poder que
que vai acontecer através de você. O grande poder de Jesus é o poder que Ele quer fazer em você, na sua vida. Sabe o que é uma fé? Uma convicção, uma certeza, uma realidade de viver com o Senhor, de andar com o Senhor, de caminhar com Deus. Uma fé que vive, um poder que vive de olhar para as circunstâncias, não mais pela realidade das coisas que nos cercam, mas na certeza do controle de Deus, na certeza de que Deus não te abandona. É essa fé que eu desejo para cada um de vocês. É por esse poder que eu oro ao Senhor. O poder que habilite você, saindo daqui, passando o que for, você é capaz de dizer não para uma tentação. Você é capaz de andar na verdade, na honestidade, na integridade, cheio do Espírito Santo de Deus. O meu desejo não é ver auditórios repletos. O meu desejo é ver vidas cheias de Deus. Porque onde existir alguém cheio de convicção no Senhor, aonde existir alguém que diz, eu não abandonarei o caminho do Senhor, haverá esperança na terra. Tira Deus da vida dos homens, tira Deus da vida dos homens, resultará desespero, resultará em violência, resultará em destruição, em solidão. Mas coloca um homem, um ser humano, uma mulher cheia de Deus, em qualquer lugar desse mundo. Como foi aquela pequena garota que saiu da Coreia do Norte e foi convidada a falar no Parlamento das Nações Unidas. E ela foi resgatada porque o pai dela pegou e conseguiu sair, mas o pai dela não conseguiu sair da Coreia do Norte. E ela disse, lá não tem amor. Lá não tem amor. Eu gostaria de voltar para minha terra, mas lá não tem amor. E por que não tem amor? Porque tiraram Deus, tentaram apagar Deus da história daquele país. Tenta tirar Deus, tira Deus da sua vida, não vai sobrar nada para a tua história. Aproveita o tempo que temos, aproveita a vida que temos, para se encher dessa esperança do Senhor. O texto termina, eu gostaria que vocês lessem esses 2 últimos versículos. Então os levou. Ele não nos abandonou. Ele não nos deixou sozinhos aqui. Ele nos deu a bênção dele. Ele levantou as mãos sobre aqueles homens e os abençoou. Queria falar para os homens aqui agora. Você, pai, se você ainda não levantou as suas mãos e colocou a mão sobre a cabeça dos teus filhos e abençoou eles, e abençoou o caminho deles, a família deles, você precisa fazer isso. Existe um grande poder no universo
que é esse poder da bênção. Por isso que Jesus, antes de ir embora, Ele levanta as suas mãos e nos abençoa. E isso deveria ser a nossa marca, todas as vezes que nos encontrarmos, nos abençoarmos. A minha mãe não nos ensinou isso. Minha mãe falava, isso é coisa de católico. E eu também falava. Mas hoje eu olho, a minha esposa tem esse hábito. Mas não é só hábito. Nós vamos carregando bênçãos. E nós vamos estabelecendo bênçãos. Todas as vezes que falamos assim, Deus te abençoe. Não é um mero clichê. É uma liberação. É um propagar de bênção de Deus sobre a sua vida. Nós deveríamos a cada dia, cada momento, aprender a fazer isso. A abençoar. Abençoar a cada um. E vamos copiar, que é coisa boa, a gente tem que copiar mesmo. Coloca na tua casa isso. Pede bênção para o teu pai, meu filho. Minha filha, pede bênção para a tua mãe. Aí sua mãe fala assim, eu te abençoo, meu filho. Eu te abençoo, minha filha. Leva essa bênção no teu coração por todos os dias da tua vida. Antes de Jesus subir aos céus, Ele fez isso por nós. E porque Ele fez isso por nós? Porque nós precisamos carregar essa bênção diante de nós. Eu estava lá em casa orando e pedindo ao Senhor a direção para essa mensagem. E eu pedi ao Senhor que Deus pudesse trazer você aqui hoje. Todos vocês. Alguns eu sei os nomes, a outros eu não sei. Mas Deus te trouxe aqui para que você entenda que Jesus veio aqui para te abençoar. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. Você veio aqui hoje para receber a bênção do Senhor, a bênção da salvação eterna, a bênção da esperança, a bênção da paz, a bênção da fé, a bênção do poder de Deus, de levar esse poder de Deus. Ele nos trouxe aqui hoje. Ele está aqui entre nós. Nós vamos partir os pães, o pão e o cálice. E Davi disse assim, vamos falar juntos? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Faz isso agora como Davi. Coloca toda a sua esperança naquele que não falha, naquele que não falhará. Fecha os teus olhos, faz essa oração agora, coloca a mão no teu peito e diz assim: Senhor, eu coloco a minha esperança no Senhor. Eu torno, Senhor, hoje o refúgio da minha alma. Eu torno, Senhor, o meu Salvador.
Conduz o meu caminho a crescer cada dia mais em fé, a confiar na tua paz, a descansar no teu poder. Eu coloco minha vida em tuas mãos. Ó Deus, o Senhor conhece cada um que está aqui hoje. O Senhor entende porque cada um está aqui hoje. E eu peço agora, Deus, que assim como teu Filho nos abençoou, o Senhor abençoe a cada um aqui nessa noite. Para que, ó Deus, cada um tenha uma esperança maior, tenha uma fé maior, desfrute da paz, descanse no teu poder e ande sempre, Senhor, na tua presença. Vem agora, ó Pai, por meio do teu Santo Espírito, revestir cada vida aqui agora com teu poder, com a tua glória, com a tua paz, com a tua esperança, em nome de Jesus.